Gastos e custos. Bom, qual é a diferença entre gastos e custos? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Lefer Contabilidade e Finanças. O que seriam gastos? Segundo a estrutura conceptual do SNC, os gastos são diminuições dos benefícios econômicos durante o período contabilístico na forma de fluxos. Os fluxos são saídas ou de crescimentos, que podemos dizer também esgotamentos de ativos, ou na ocorrência de passivos que resultem em diminuições do capital próprio. Estas diminuições do capital próprio não podem ser aquelas relacionadas com as distribuições aos participantes no capital próprio. O que é que seriam custos? Bom, eu trago aqui duas definições. Uma é do Franco e de outros autores e a outra é do Freire. Comecemos pela do Franco. Custo é definido como sendo de caráter econômico que corresponde ao valor dos recursos utilizados numa organização, ou seja, é de caráter econômico e corresponde ao valor dos recursos utilizados numa organização. E vocês sabem que os recursos utilizados numa organização são recursos financeiros, recursos humanos e outros recursos. A segunda definição é-nos trazida por Freire e outros autores. A expressão custo significa a utilização de recursos. Vejam bem que nas duas aqui temos o conceito de recursos. Para adquirir algum bem, transportá-lo até às instalações, armazená-lo e prepará-lo no sentido de atingir um determinado objetivo. Vejam que nesta segunda ele diz-nos que essa utilização de recursos é feita para adquirir algum bem, transportá-lo até às nossas instalações, ou outras, armazená-lo e prepará-lo no sentido de atingir um determinado objetivo. Mas notem que o conceito de custo constitui uma parte particular do conceito de gastos. Por isso é que aqui na definição do Franco ele dizia incluído no conceito de gasto. Ou seja, o custo faz parte do conceito de gastos. E este conceito respeita exclusivamente a tudo que está relacionado com a atividade principal da entidade, como, por exemplo, a transformação de matérias-primas, compra e venda de mercadorias, entre outros. Classificação dos custos. Os custos podem ser classificados quanto à sua origem e destino, que seriam custos por funções ou por natureza. Custos por funções seriam aqueles custos atribuídos à função administrativa, a função financeira, então seriam os custos financeiros, como por exemplo os juros, royalties, podiam ser os custos administrativos, e os custos por natureza seriam aqueles em que nós temos de ver de onde que eles provêm, qual é a natureza, de onde que esses custos vêm. Provém de gastos com pessoal, por exemplo, então assim seriam os custos por natureza. Preste atenção que classificar é só dizer que este custo está alocado a determinado, por exemplo, departamento. Este custo provém do departamento de finanças, este custo provém do departamento comercial. Então aqui nós estaríamos a organizar os custos por funções. Agora, por natureza, estaríamos a dizer que estes custos vêm, por exemplo, do pagamento de salários do pessoal, então seriam gastos com pessoal. Eles também podem ser classificados quanto ao grau de conexão dos gastos à atividade, sendo custos diretos. Estes são fáceis de identificar, pois são aqueles cuja incorporação é física e facilmente observável, como, por exemplo, mão de obra direta e matéria-prima, que também é chamada de matéria direta. Vejam que a mão de obra direta tu consegues facilmente identificar, que é aquela que está ligada ao departamento fabril, ou ao processo de fabrico, é aquilo que está mesmo com a mão na massa, como nós podemos dizer. E matérias-primas são aqueles produtos utilizados na produção de outros produtos, mas estes produtos nós dizemos que são produtos, entre aspas, cru. Estes podem ser identificados específica e exclusivamente com um determinado objeto por custeio. Por quê? Porque tu consegues ver de onde é que é a proveniência de cada custo. Mas não fiquem aflitos que já vamos trazer também o conceito de objeto por custeio. Custos indiretos. Estes custos dizem respeito a vários objetos de custeio. Consistem em mão de obra. Lembre-se que nos custos diretos falamos de mão de obra, mas a mão de obra lá era direta, e cá já é indireta. Ou seja,
é aquela mão de obra que também faz parte do processo de produção, mas não de uma maneira direta. Podem ser salários de pessoal que não estão ligados à produção diretamente. Por exemplo, numa fábrica em que nós estamos a produzir cadeiras, como por exemplo, há pessoas que estão diretamente lá no processo de produção, a tratarem da madeira, etc., a fazerem o fabrico e tudo daquelas cadeiras, e há outros que não estão diretamente ligados àquele processo, como por exemplo, um guarda de todas as instalações. O seu salário não seria algo que deveria estar incluso na mão de obra indireta, materiais e despesas. Numa organização de fabrico, em que os produtos são objeto de custos, os salários de todos os trabalhadores, cujo tempo não pode ser identificado com um produto específico, representam custos indiretos da mão de obra. O que é que isto nos quer dizer? Isto quer nos dizer exatamente aquilo que eu disse. É muito difícil, se nós temos uma instalação grande, ou seja, um terreno grande, em que nós temos uma fábrica, temos muitas outras coisas. É muito difícil nós dizermos para que é que nós estamos a pagar aquele guarda. Ok, nós estamos a pagar o guarda para controlar aquilo tudo, mas exatamente de onde é que vem o custo dessa mão de obra é difícil de identificar. Bom, objeto de custeio é qualquer atividade na qual uma mensuração separada de custos é desejada. Esta definição é muito complexa. Então, em outras palavras, se os stakeholders quiserem o custo de algo, esse algo é chamado de objeto de custeio. Lembrando que stakeholders são as partes que estão interessadas na nossa entidade, na nossa organização. Então, se eles quiserem saber o custo de algo, esse algo é chamado de objeto de custeio. Por exemplo, queremos saber o custo de um produto, então esse produto é o objeto de custeio. O custo de determinados salários, os custos de determinados pagamentos, esses pagamentos são os nossos objetos de custeio. Temos aqui, exemplo, o custo de produto, o custo de prestar um serviço a um banco ou a um paciente de um hospital. São exemplos, porque nós dizemos aqui o custo de algo, e esse algo é chamado de objeto de custeio. Prestem bem atenção. Aqui podemos dizer o custo de. Então, retiramos o algo e pomos produto. O custo de. Retiramos o algo e vamos prestar um serviço ao banco. Então, isso é que é o objeto de custeio, então devem se familiarizar já com este conceito. Distinção entre custos diretos e indiretos. Por vezes, os custos diretos são tratados como indiretos, isto porque não é rentável, ou seja, não é, como posso dizer, não é bem lucrável o termo que nós podemos utilizar. Com isso queremos dizer que, para nós rastrearmos os custos diretamente para esse objeto de custeio, sai-nos muito caro mesmo. É aquilo que nós queremos dizer que não é rentável, não nos ajuda, prejudica-nos mais do que ajuda-nos. Então, aqui dizemos que os custos diretos são tratados como indiretos, porque não é rentável rastrear os custos diretamente para o objeto de custeio. Trouxe cá um exemplo. Os pregos utilizados para fabricar uma determinada mesa podem ser identificados especificamente com a secretária. Porém, uma vez que o custo é suscetível de ser insignificante, o custo do quê? Dos pregos. Por quê? Porque sabemos que os pregos não são assim tão caros. Então, as despesas de rastreio desses itens não justificam os possíveis benefícios do cálculo dos custos mais precisos do produto. É aqui onde entra aquela definição de custo-benefício. Então, não é rentável rastrear esse custo, porque, como puderam ver, as despesas de rastreio desses itens não justificam os possíveis benefícios do cálculo dos custos mais precisos do produto. Custos industriais e não industriais também é uma terminologia que nós vamos utilizar muito. Custos industriais, todos os que são utilizados na fabricação direta dos produtos, que são a mão de obra direta e a matéria-prima, que já falamos, fabricação direta, aqueles que estão na mão, na massa mesmo. Os custos não industriais são todos os restantes, como custos administrativos, que são os custos que nós pagamos os órgãos de gestão, por exemplo, os custos de distribuição de determinado produto, os custos financeiros, que são os juros que nós arcamos por termos feito um empréstimo, entre outros custos. Componentes do custo industrial. Matérias-primas, como eu já tinha dito. Matérias-primas faz parte do custo industrial. O que seriam matérias-primas? São todos os bens adquiridos para a produção do produto acabado. Por exemplo, trigo para a produção de pão, algodão para a roupa, ouro para cinto. O consumo desta é um gasto direto, ou seja, o consumo da matéria-prima é um gasto direto.
As matérias-primas podem ser valorizadas pelos seguintes critérios ou fórmulas de custeio. LIFO, que é last in, first out, ou seja, a última a entrar é a primeira a sair. First in, first out, que é a primeira a entrar, primeira a sair, e o custo médio ponderado. Outros que existem, dependendo da empresa, dependendo do que a empresa escolher, né, como critério ou fórmula de custeio. Geralmente a contabilidade financeira prioriza como fórmula de custeio as três mencionadas. Então, bom, temos aqui um exemplo que diz-nos, vamos supor que a Lefer, no que concerne a matérias-primas, num determinado período, obteve existências iniciais igual a 250 kg cada a 2 meticais o quilo. O consumo de matéria-prima nós não sabemos qual é. As compras foram de 1000 quilos, sabendo que o custo destas foi de 4 meticais o quilo e as existências finais 200 quilos. Então, bom, qual é que seria o consumo de matéria-prima? E depois, neste exemplo, nós vamos cá fazer utilizando os três métodos de custeio que nós temos aqui, que são LIFO, FIFO e o custo médio ponderado. Mas isso será no próximo vídeo. Então, deixe o like, subscreva-se e diga o que acharam desta aula. Vendo que só essa fórmula que está em baixo simplesmente significa existências iniciais mais compras igual a matéria-prima consumida mais existências finais. Abraços, Lefer, Contabilidade e Finanças.